Sabe aquela dorzinha de barriga que aparece bem na hora de ir para a escola? Ou aquelas birras que parecem não ter motivo nenhum? E os medos que parecem gigantes demais para uma criança? Pois é, a ansiedade infantil é uma realidade que preocupa cada vez mais. Hoje, a gente vai mergulhar nesses sinais para entender o que está por trás deles e, o mais importante, como a gente pode ajudar. Essas situações são familiares? Muitas vezes, o que a gente interpreta como manha ou desobediência pode ser, na verdade, a única maneira que uma criança encontrou para dizer que tem algo muito grande acontecendo por dentro. Vamos decifrar esses sinais juntos? Ok, vamos lá, direto ao ponto. É fundamental saber a diferença entre um medo comum na infância e um quadro de ansiedade. Olha só, ter medo do escuro, ficar um pouco tímido no primeiro dia de aula, tudo isso faz parte do desenvolvimento. É super normal. O problema começa quando esse medo não passa. Quando ele se torna tão grande que atrapalha o sono, a ida à escola, a vida da criança. Aí, a gente já está falando de outra coisa. Então, o que define oficialmente o transtorno de ansiedade infantil? É exatamente isso aqui. Uma preocupação ou um medo que é bem exagerado, que não vai embora e que realmente começa a atrapalhar o dia a dia. Não é só um sentimento ruim passageiro, sabe? É uma condição que afeta a vida da criança de verdade. E para a gente entender que isso é sério e urgente, olhem só esse número. É de assustar. Um aumento de mais de 1.500% nos atendimentos no SUS em apenas uma década. Isso deixa claro que não é só uma impressão nossa, é um problema real, que está crescendo e que precisa de toda a nossa atenção. Essa frase aqui é a chave para a gente entender muita coisa. É raro uma criança chegar e falar: mãe, estou com ansiedade. Ela ainda não tem esse vocabulário emocional. Então, o que ela faz? A ansiedade encontra outros jeitos de aparecer, de falar. E muitas vezes fala através do corpo. E a primeira língua que a ansiedade fala é a do corpo. Sabe aquela dor de barriga que só aparece de segunda a sexta e some no fim de semana? Ou aquela dor de cabeça que sempre vem depois da escola? Cansaço sem motivo, coração acelerado. O corpo acaba virando o porta-voz de uma mente que está sobrecarregada. A ansiedade também aparece nas atitudes. Aquela criança que de repente não quer mais ir para a escola não está com preguiça. Ela pode estar fugindo de algo que lhe causa pânico. A irritabilidade, as birras, muitas vezes não é rebeldia. É só o transbordamento de uma emoção que ela não dá mais conta de segurar. E por dentro, na cabeça da criança, a coisa pode estar bem agitada. É um looping de perguntas. E se? E se acontecer isso? E se der errado? Um perfeccionismo extremo, um medo de errar terrível e aquela necessidade constante de ouvir dos adultos que vai ficar tudo bem. Ok. Agora que a gente já aprendeu a identificar os sinais, vamos entender que a ansiedade não é uma coisa só. Ela tem várias caras, vários tipos. Conhecer os mais comuns ajuda muito a gente a saber como agir. O primeiro é o transtorno de ansiedade de separação. É claro que uma criança pequena vai chorar no primeiro dia de aula. Isso é normal, mas aqui a gente está falando de um pânico que não passa, que paralisa. A criança tem um medo real, genuíno, de que se os pais saírem de perto, uma catástrofe vai acontecer. Depois temos a ansiedade social. E, gente, isso não é só ser tímido. É um medo profundo de ser julgado, de passar vergonha. A criança evita festinhas, não quer apresentar trabalho na escola, tem pavor de fazer uma pergunta para o professor. Isso pode levar a um isolamento muito, muito doloroso. E tem também o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG. Nesse caso, a preocupação não tem um alvo específico. A criança se preocupa com tudo ao mesmo tempo. Com a nota da prova, com a saúde da avó, com a notícia que viu no jornal. É um estado de alerta constante que suga toda a energia. Uma pergunta que sempre aparece e que aperta o coração de pais e cuidadores é: onde foi que eu errei? É muito importante entender que, na grande maioria das vezes, a ansiedade não tem um culpado, não tem uma causa única. Vamos ver rapidinho como ela se forma? A ansiedade infantil é quase sempre uma tempestade perfeita. Existe uma parte que é da biologia, da genética. Algumas crianças já nascem com um alarme de perigo mais sensível. Aí, junte a isso os gatilhos do ambiente. Uma mudança, um divórcio, bullying na escola. E, por fim, o próprio temperamento da criança. Não é sobre culpa. É sobre uma combinação complexa de fatores. Certo. Já entendemos o que é, como se manifesta e de onde pode vir. Agora, a parte mais importante de todas. O que a gente pode fazer a respeito? Vamos mergulhar nas estratégias práticas e saber quando e como procurar ajuda. Olha, isso aqui é ouro. A forma como a gente reage faz toda a diferença. Primeiro, valide o sentimento. Dizer, eu tô vendo que você tá com medo, é muito diferente de, para com essa bobeira.
Segundo, não superproteja. Ajudar a criança a enfrentar o medo em pequenas doses é fundamental. E claro, manter a rotina e, acima de tudo, ser um exemplo de calma. A nossa tranquilidade é contagiante. E quando o nosso apoio em casa não está sendo suficiente? O sinal de alerta é o prejuízo na vida da criança. Se a ansiedade está impedindo de ir para a escola, de ter amigos, de brincar, de viver a infância, é hora de buscar um profissional. E isso não é um sinal de fracasso, pelo contrário, é um ato de cuidado imenso. E o que um profissional pode oferecer? Basicamente, existem duas abordagens principais que funcionam muito bem. Para os mais velhos, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ensina a criança a identificar e a questionar os pensamentos de medo. Já para os pequenos, a ludoterapia é fantástica. Ela usa o brincar como linguagem. No jogo, no desenho, a criança consegue colocar para fora angústias que ela jamais conseguiria explicar com palavras. Estamos chegando ao fim da nossa análise e agora eu queria propor uma mudança de perspectiva. Qual é o nosso objetivo final ao ajudar uma criança com ansiedade? A resposta talvez não seja a que a gente imagina. E o ponto-chave é este. O objetivo não é eliminar a ansiedade da vida da criança. Isso é impossível. A ansiedade faz parte da vida. O verdadeiro objetivo é dar a ela ferramentas, é construir resiliência, para que ela aprenda a gerenciar a própria ansiedade. É transformar um monstro assustador em algo que ela conhece e sabe como lidar. Então, a reflexão que fica para a gente é essa. Talvez o caminho não seja lutar contra a ansiedade, mas aprender a caminhar com ela. Como é que a gente pode ensinar nossas crianças a não terem medo do medo, mas a desenvolverem a coragem para viver uma vida plena, mesmo com as preocupações que inevitavelmente vão aparecer? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.